O matrimônio. Gostaria de vos falar da grande graça do sacramento do matrimônio. Quando entras na igreja, no momento do teu casamento, no momento em que dizes o sim, que te comprometes a ser fiel na saúde, na doença, na riqueza, etc. Sabem a quem prometemos? Nada mais, nada menos que a Deus Pai. Ao nosso Deus. Fascinam-lhe os casamentos. Ele é a única testemunha quando dizemos estas palavras. Todos nós, quando morrermos, veremos esse momento no nosso livro da vida. Sabem que nesse momento vislumbramos um dourado indescritível, um brilho intenso. Deus Pai escreve estas palavras no livro com letras douradas, belíssimas. Nesse momento em que tomamos o corpo e o sangue de Jesus, estamos a fazer um pacto com Deus e com a pessoa por nós escolhida, para compartilharmos juntos uma vida. Quando pronunciamos estas palavras, estamos a pronunciá-las à Santíssima Trindade. No dia do meu casamento, vi que quando eu e o meu marido recebemos a Sagrada Eucaristia, já não éramos dois, mas sim três. Nós dois e Jesus. Porque de imediato, quando comungamos Jesus, Ele nos une como um só, coloca-nos no seu coração e passamos a ser um só. Formamos com Jesus uma Trindade santa. Não separe o homem o que Deus uniu. Agora eu pergunto, quem separa isso? Ninguém. Ninguém, irmãos, pode separar isso. Ninguém, depois de consumado esse matrimônio. E se os dois chegarem virgens ao matrimônio, não imaginam as bênçãos que se derramam sobre esse matrimônio. Eu vi como no matrimônio dos meus pais, quando o meu pai colocou o anel no dedo da minha mãe e o padre os declarou marido e mulher. Nosso Senhor entregou ao meu pai um cajado que parecia um pauzinho curvo de luz. Tratava-se de uma graça que Deus dá ao homem. É um dom de autoridade de Deus Pai, para esse homem poder guiar o pequeno rebanho que são os filhos, que nascem desse matrimônio, e também para defender o matrimônio e os filhos de tantos males que atacam as famílias. À minha mãe, Deus Pai colocou-lhe no coração algo parecido com uma bola de fogo, belíssima, que significa o amor de Deus, o Espírito Santo. Eu soube que a minha mãe era uma mulher muito pura. Deus estava feliz, regozijado. Não imaginam quantos espíritos imundos se apoderaram do meu pai naquele momento. Esses espíritos parecem larvas, sanguessugas. Sabem que quando alguém tem relações fora do matrimônio, de imediato os espíritos malignos pegam-se por todos os lados na pessoa. Começam pelos órgãos sexuais, apoderam-se da carne, dos hormônios, lançam-se no cérebro, tomam a hipófise, a pituitária e toda a parte neurológica do organismo da pessoa e começam a gerar uma quantidade de hormônios que a levam a instintos baixos. Transformam um filho de Deus num ser escravo da carne, escravo dos seus instintos, do seu apetite sexual, o que leva a pessoa a ser daquelas que dizem que estão gozando a vida. Quando um casal é virgem, Deus glorifica-se. Há um pacto sagrado com Deus que santifica essa sexualidade, porque a sexualidade não é pecado. Deus deu-a como bênção, porque a sexualidade é Deus e o casal. Onde houve o sacramento do matrimônio, mesmo que não tenham chegado virgens ao matrimônio, Deus está presente nessa cama sacramental. Porque nessa cama onde está o sacramento do matrimônio, está o Espírito Santo. Até nas refeições desse casal está a presença do Senhor Deus, que abençoa esse alimento. Deus fica encantado com os matrimônios, fica feliz de ir com eles para a sua nova vida, começar juntos uma nova vida. O casal e o Senhor formam uma trindade. É pena que muitos casais não saibam, não tenham essa noção, nem pensem em Deus. Casam só por tradição, não por fé, só pensam em sair da igreja para ir festejar, comer, beber, lua de mel, porque não há nenhum mal.
O mal está em deixar o Senhor fora de tudo isso. Como eu fiz, que deixei o Senhor na rua, nem pela cabeça me passou convidar o Senhor a entrar na minha nova vida, na nossa casa, porque Ele gosta que o convidemos a entrar e a estar conosco em tudo, em todo o momento, nas alegrias e nos momentos menos bons, que sintamos a sua presença. Mas, no sacramento do matrimônio, o Senhor está presente mesmo sem ser convidado. Mas que bom seria se estivéssemos conscientes dessa presença. No matrimônio dos meus pais, o mais lindo foi que Deus restituiu ao meu pai os dons e a graça perdidos, casando com a minha mãe, que era uma mulher pura de sentimentos e virgem. Sarou meu pai a sua sexualidade desordenada e suja. Mas como ele era muito macho, e os amigos começaram a envenená-lo, dizendo-lhe que não deixasse que a mulher o envolvesse e o dominasse, que devia seguir a vida que tinha antes, de mulherengo, festas. E ele, 15 dias depois de casado, terminou num bordel, para demonstrar aos amigos que continuava a ser o mesmo, que não se deixava dominar pela mulher. Sabem onde terminou o cajado de autoridade e proteção que Deus lhe tinha dado? O demônio levou-o. E todos aqueles espíritos malignos, aquelas coisas imundas, voltaram a pegar-se-lhe. O meu pai transformou-se, de pastor do seu rebanho, em lobo de sua família e da sua casa. Quando alguém é infiel ao seu casamento, está sendo infiel a Deus. Está faltando à palavra, no juramento que fez a Deus e à pessoa com quem casou, no dia do seu casamento. Não está cumprindo o que prometeu. Se alguém tenciona não ser fiel ao seu casamento, é melhor não casar. O Senhor diz-nos: se tu és infiel, vais condenar-te. Se não vais ser fiel, não cases. Filho, pede-me a graça de ser fiel à tua esposa, ao teu esposo e a Deus. Quantos males vêm para um matrimônio pela infidelidade? Aquele marido que vai a um bordel ou que é infiel com a secretária, por exemplo, e apesar das precauções, do preservativo, contrai um vírus. Apesar do banho, aquele vírus não morreu, e mais tarde, quando tem relações com a esposa, aquele vírus entra na vagina da mulher e fica alojado ali, no fundo ou no útero. Mais tarde forma uma úlcera. Ela muitas vezes nem se apercebe disso, e quando anos mais tarde fica muito doente e vai ao médico, é-lhe diagnosticado câncer. Sim, câncer. Então, quem diz que o adúltero não mata? E, para além disso, quantos abortos se fazem por causa do adultério? Por exemplo, quantas mulheres que foram infiéis ficaram grávidas e, para que os maridos não descubram, recorrem ao aborto, matam um inocente que não pode falar nem defender-se. Estes são alguns exemplos. O adultério mata de muitas e diversas formas. Depois, ainda temos o descaramento de reclamar contra Deus, quando as coisas não correm bem, quando temos problemas, quando aparecem doenças, quando somos nós que as buscamos com os nossos pecados, atraímos o mal para a nossa vida. Por trás do pecado está sempre o maligno. Abrimos as portas ao maligno quando pecamos tão gravemente, e depois ainda nos queixamos que Deus não nos ama. Onde está Deus que permitiu isto ou aquilo? Que grande descaramento o nosso! Sabiam que Deus é o rochedo que protege os matrimônios? Ai daquele que tente destruir um matrimônio. Quando alguém tenta destruir um matrimônio, bate contra essa rocha que é Jesus. Deus defende o matrimônio. Nunca duvidem disso. Também quero dizer-vos que devem ter muito cuidado com aquelas sogras que se metem no matrimônio dos filhos para indispô-los, causando-lhes problemas na sua relação. Mesmo que não goste muito daquele genro ou daquela nora, com razão ou sem ela, eles já estão casados e agora já não há nada a fazer. Por isso, a única coisa a fazer é rezar por eles. Rezem por esse matrimônio e calem-se. Muitas mulheres condenaram-se por se meterem no matrimônio dos filhos. Isto é um pecado grave.
Se veem que alguma coisa está mal, que um deles ou os dois estão a pecar, calem-se e rezem. Peçam a Deus por eles. Peçam auxílio a Deus. Também podem reunir o casal e falar com os dois, pedindo-lhes que salvem o seu matrimônio, que olhem pelos seus filhos, que o matrimônio é para se amar, doar e perdoar mutuamente. Deve-se lutar pelo matrimônio, mas nunca interferir de outra forma, e muito menos tomar partido por um ou por outro.